o Dia Internacional da Mulher se comemora há mais ou menos 100 anos, né? Por pouco mais disso, do que 100 anos. E começou, na verdade, tem diversos eventos, né? Como muitas coisas na história da humanidade, são diversos começos, né? É processual. E são situações que se repetem, às vezes, em diferentes lugares, com uma diferença de tempo pequena, né? Mostrando a emergência de um determinado problema, de uma questão social, né? Então, no início do século XX, a gente teve alguns episódios, né? Um dos que é mais marcante é o incêndio na fábrica de tecidos nos Estados Unidos, né? Em 1911. Morreu muita gente, muitas mulheres morreram. Era uma fábrica que empregava homens também, mas acho que 90% dos funcionários eram mulheres, né? A gente precisa lembrar que nessa época a jornada de trabalho não tinha essa história de direito trabalhista, né? As jornadas de trabalho era próximo da escravidão, né? Porque um salário miserável e as pessoas trabalhando às vezes 14, 15 horas por dia, 6 dias por semana, e isso homens, mulheres e crianças também, né? Então era comum ter mãe e filhas, né, trabalhando em condições insalubres, né, com um intervalo baixíssimo de descanso, assim, sem poder ir no banheiro, muitas vezes por horas, uma situação de fragilização de direitos, né, e que afetou muito as mulheres, né. Isso também, em se tratando da fábrica de tecidos, um tipo de produção inflamável, né? Quer dizer, com riscos de incêndio mesmo, ainda mais se a gente pensar que não havia, vamos dizer, EPIs, né? As pessoas ficavam aglomeradas mesmo, num espaço restrito, fechado, né? E, aliás, para falar a verdade, recentemente a gente teve notícia de acidentes parecidos, por incrível que pareça, com 100 anos de diferença, acidentes parecidos na Índia, né? Tem países onde a mão de obra é praticamente mão de obra escrava, né? E, enfim, foi um episódio terrível, né? Mais ou menos na mesma época ocorreram passeatas, né, nos Estados Unidos mesmo, em outros lugares, e é interessante destacar o movimento feminino russo, né? Em 1917, no começo de 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, né, em plena Primeira Guerra Mundial, ocorreu esse movimento, esse manifesto feminino, buscando melhores condições, protestando contra a guerra, enfim. Então, essas coisas convergiram para uma data, e essa data é o 8 de março. Né? E a gente comemora no sentido de lembrar que a luta continua. Né? Eu coloquei os links, né, para vocês verem que existe uma questão que tem se falado muito já há anos, que é a diferença salarial, né, entre homens e mulheres. É uma diferença que existe e que é, vamos dizer, significativa em certas áreas, né? Às vezes supera 20% de diferença, né? Porém, a notícia boa, recente e boa, é que justamente na área da engenharia, a engenharia acaba de se tornar a primeira área, pelo menos da minha pesquisa aqui, a primeira área de equiparação salarial, né? Nos últimos 12 meses aí, a gente está numa situação de empate técnico. Então, até mesmo com pequena vantagem para o salário feminino, né? Em outras áreas isso ainda não aconteceu, né? Então, eu estou colocando aqui, que bom, a gente está falando no contexto das engenharias, né? Pode falar. Quem quiser comentar, fica à vontade. Né? Então, é como diz uma amiga minha da professora, né? É bom, temos que comemorar, temos que marcar posição e continua essa luta, né? O respeito não apenas profissional, né?
mas da nossa vida, né? Muito bem. Eu vou, então, começar a comentar com vocês um tema, lembrando assim, que a gente partiu durante o semestre, no início do semestre, a gente partiu da situação do indivíduo, começamos a comentar, fizemos uma abordagem geral da história, de pensamentos cronológicos aí, que percorreram a humanidade. Aí falamos muito da questão do indivíduo, citamos Freud, Adorno, Horkheimer, e fizemos debates, né? E a gente agora está migrando para estudar mais a sociedade, né? Então, hoje, a ideia é falar de contatos sociais, né? Definir contatos sociais e também fatos sociais, né? Se tiver um tempinho, eu ainda vou preparar uma surpresa aqui para vocês no final da nossa conversa. Então, para começar, quais são os tipos de contato social que a gente conhece, né? Até, vamos dizer, assim, estabelecendo até o final do século XX, era comum a gente classificar os contatos sociais, dividir os contatos sociais em dois tipos, né? Os contatos sociais primários, que são aqueles contatos pessoais diretos, que apresentam uma base afetiva, né? E os exemplos de contatos pessoais que a gente pode chamar de primários, contatos sociais primários, são família, amigos, namorada, namorado, vizinhos, né? Então tem uma proximidade aí. Uma característica desses contatos primários é a solidariedade. Ou seja, eles são contatos marcados pela presença de um vínculo afetivo, tá? Isso é uma característica. E a gente determina, então, chama de contatos sociais primários. Em seguida, a gente tem os contatos sociais secundários, né, para diferenciar aí. E o que são esses contatos sociais secundários? São contatos que nós temos diariamente, né, com ou sem pandemia, e que são contatos, de modo geral, mais impessoais, que têm menor carga afetiva. E aí, para usar, emprestada a expressão do Bauman, né, a gente pode dizer que são contatos mais líquidos, né? Você eventualmente encontra a pessoa, não sabe se vai encontrar de novo, não tem uma relação próxima, né? Exemplos: caixa de loja, cobrador de ônibus, né? Cobradora de ônibus, que mais? Caixa de banco, entregador de pizza, motorista de aplicativo, né? Secretário da faculdade e tal. Então, são diversas situações, né? A gente tem contato com essas pessoas. E uma característica, né, a gente pode destacar como contatos sociais secundários o fato de que são contatos fundamentados principalmente na utilidade. Entende? São contatos utilitários. Por exemplo, estão associados à prestação de serviço, né? Então, não tem necessariamente um vínculo afetivo, tá? Muito bem. Então, já tem uma diferença significativa entre um e outro. Vamos lá. É natural que a personalidade do indivíduo seja influenciada pelas suas interações, né? Ninguém se forma sozinho, né? A gente se torna quem a gente é, em grande parte, com base nos contatos sociais que a gente tem, né? E, nesse sentido, a nossa personalidade vai ser influenciada pelo tipo predominante de contato social, né? O que vai predominar para a gente? Principalmente quando a gente fala da infância e da adolescência, né? Então, são, vamos dizer, esses primeiros anos de vida, né, até a adolescência, são a época em que vai ser muito determinante para a formação da personalidade a quantidade de contatos, a diversidade dos contatos e o tipo predominante, pensando em contatos primários e secundários. Vamos lá, no meio rural, a gente tem uma predominância de contatos primários, certo? No meio rural. Então, a pessoa, eu não sei, tem alguém aqui na sala que está nesse momento no meio rural, está longe de uma cidade grande, ou então, às vezes,
numa cidade menorzinha e tal? Sim. Ou está todo mundo em São José também, não tenho certeza, né? Que São José, embora cidades espalhadas como São José, tenham também meio rural, hein? Tem essa. Por exemplo, Campos do Jordão. Campos do Jordão tem uma parte que é, vamos dizer assim, está mais próxima de um meio rural, né? E aí vai ter uma predominância, uma tendência, né, de predominar contato primário. Quando eu falo em São José dos Campos, de repente a pessoa está no distrito de São Francisco Xavier, né? Que é totalmente diferente de morar no centro, no Aquários, enfim, na Vila, em diversos outros bairros, onde a característica é mais urbana. Mas São José é uma cidade muito espalhada, né? Geograficamente, se a gente vai ver, tem uma área grande onde você tem realmente bolsões de área rural. E aí vai predominar o contato primário. Todo mundo se conhece mais, né? Em geral, são pessoas, são propriedades, têm até um espaçamento maior, mas você tem esse contato, né? No meio urbano, vai ser o contrário, vai ter uma tendência de contatos sociais secundários, né? E talvez também, estou colocando aqui, essa tendência, né, essa continuidade dos contatos secundários vai gerar um certo individualismo, tem essa tendência, né? E a questão talvez se complique ainda mais no momento em que a gente está vivendo agora, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, queira ou não, embora a gente tenha que reconhecer que o isolamento social não está acontecendo como se recomenda, né? Mas mesmo assim, uma série de atividades passou a ser feita online, né? Então a gente está tendo uma mudança de configuração aí. Muito bem. Vou fazer a seguinte pergunta. Falamos de contatos primários e secundários, falamos do meio rural e do meio urbano, né? E vamos lá, tem uma diferença também, que é inclusive mais predominante quando a gente fala do meio urbano. Né? Tem uma tendência nas últimas 2 décadas, dá para dizer, e não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, estou pensando no Japão, por exemplo, também, e na Europa, né? Que é o seguinte, está rolando uma tendência maior das pessoas morarem sozinhas. Por isso que, inclusive em nosso município, vocês vão ver uma série de novos empreendimentos, né? Prédios estão surgindo e tal, onde você tem a área pequena, né? A área comum é cuidada, tem uma série de recursos, uma série de opções, às vezes tem salões, piscina, inclusive e tal, mas os apartamentos são muito pequenos, né? Tem essa tendência de morar sozinho. Quero saber o seguinte: quais seriam as vantagens, na opinião de vocês, de morar sozinho? Vamos lá, vantagens e desvantagens. Se vocês quiserem comentar, é uma boa. O que vocês escreveriam assim como destacariam? Você pode mandar por escrito também. Vantagens e desvantagens de se morar sozinho. Vamos lá. Eu deixei até uma reticências aqui que é para a gente pensar junto. Estão surgindo os primeiros contatos. Pois é, a Isabelle está colocando aqui. Que legal, praticamente ao mesmo tempo, né? A Larissa e a Isabelle colocaram que vantagem é a liberdade, né? Então, ok, é realmente marcante isso, né? Quando a gente pensa no morar sozinho, essa da liberdade. A maior vantagem aqui, também outro comentário feminino, a participação forte das moças, né? A maior vantagem é não ter uma opinião que vá contra a sua. De fato, né? Se você está sozinho, não vai conseguir discutir, né? Você fica na sua, tal. Sim, a liberdade. Agora eu vou dizer o seguinte: tem outra aqui. Por outro lado, e sempre tem um outro lado, né? Como diz a Isabel, a desvantagem é ter que fazer tudo sozinha, tipo comida. E a comida não é o pior, né? Porque comida é a parte boa, né? O problema é que a louça continua não se lavando sozinha. Então tem essa pegada, né? Tem a liberdade, mas você tem que se virar sozinho.
A casa não se arruma sozinha, não se limpa sozinha. Então, de modo geral, a vida fica mais corrida. E fica, inclusive, uma certa dúvida, né? Se essa tendência de viver sozinho, né, está relacionada com o fato de que o ritmo de vida no meio urbano, principalmente, está ficando cada vez mais corrido, né? A gente faz muita coisa, né? Então, por exemplo, um professor tempo integral, que nem eu sou, boa parte do tempo estou dando aula, outra parte do tempo estou preparando, mas eu também tenho cursos que eu faço, eventos dos quais participo, tenho os artigos, as orientações. Então, é uma vida muito corrida, né? Aqui a Giovana está comentando, o isolamento de viver sozinho às vezes também é ruim. Então, pois é, tem as vantagens. A vantagem principal, que foi mencionada várias vezes, é a liberdade, né? E as desvantagens são essas, da gente ter que se virar, e também a questão da solidão, né? Que muitas pessoas apontam, né? Tem momentos em que você gostaria de ter alguém para te dar uma força, né? Isso é natural, isso acontece mesmo. Agora eu pergunto, será que alguém da turma aqui está vivendo essa experiência de morar sozinho? Porque muitos de nós, né, eu sei que tem uma situação diferente, né? Às vezes o pessoal acabou de sair do colégio, né, mora com os pais ainda, isso é comum. Tem gente que mora com os pais até mais tarde e tal. Eu fui morar em República, né? Com 17 anos, fui morar em República e nunca mais voltei a morar com meus pais, né? Então, em diferentes etapas, em diferentes configurações, isso é outra característica dos tempos atuais, essas mudanças, né? Essa configuração mais líquida, isso faz com que a gente experimente diversas situações. Até que a Isabela comentando, né? Saí de Campos do Jordão, fui morar em São José no centro. E aí, agora está voltando para Campos do Jordão. Isso acaba mexendo com a gente, acaba mudando, né? A Larissa está comentando, já tive essa experiência e gostei bastante. Eu também, eu passei por uma etapa, inclusive meu mestrado, o meu mestrado foi basicamente feito morando sozinho. Foi a época que eu tive mais assim, no meu canto e tal. Né? Foi bem isso, né? Lá em Campinas. E aí é uma cidade grande e tal. Sim, a gente gosta muitas vezes, às vezes bate aquela situação, puxa, mas sozinho, né? Bate a solidão, faz parte, né? Quem mora sozinho e precisa trabalhar para se manter, ou seja, a maioria das pessoas, tende a ser, vou colocar como coisas positivas, né? Tende a ser mais sistemático, mais organizado, assim, não porque o cara fica ótimo, cresce, é porque não tem outra alternativa, né? A gente vai caminhando para ficar mais sistemático, mais organizado e independente, né? Junto com a liberdade tem essa questão da independência à medida que você consegue se manter sozinho. Essa é a parte boa, isso é ótimo, né? Porém, será que a gente poderia destacar vamos dizer, um sinal amarelo aí, atenção? Porém, né? Legal, independente, livre, né? Tá se virando e tal. Mas, né? Sempre tem um mas. Eu coloco o seguinte: quando essa situação, vamos dizer, porque é uma redução de convívio social, né? Quando a gente está morando sozinho e tal, às vezes você corre o dia todo e depois vai direto para sua casa, pega um ônibus que seja, vai para casa, está sozinho. Ok. Pode surgir uma tendência à instabilidade no relacionamento com os outros, né? Porque, como alguém comentou agora há pouco, né, não tem que conviver com alguém que pensa diferente. Vai criando uma bolha aí e talvez dificulte com o tempo esse relacionamento com a coletividade. Porque aquela história, né, gente? Quando você interage com várias pessoas, inevitavelmente você interage com gente que pensa diferente, e aí começa a dar problema, né? Então, é muito bom, recomendo, acho que todo mundo devia passar por essa experiência em algum momento da vida, mas tem que ficar atento, né? Para a gente não se tornar intolerante mesmo. Como dizia o poeta Drummond, Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. Não adianta você ficar lendo livros sobre, né? Tem gente que faz, né? Fica tentando fazer procurar no site, tá? Mas aí são dicas, mas não dá, né? É só na prática. E interagir, mesma coisa,
né? Então, a gente precisa experimentar esse convívio social, né? Muito bem. Aí a gente chega numa situação que é o seguinte, tradicionalmente, né, vou colocar o contexto histórico e depois a gente vai debater isso, falei de contatos sociais primários e secundários. Os contatos mediados por tecnologia, vamos lá, telefone, mais óbvio, né? Telefone e internet e outros meios, né? Mas os contatos, então, mediados eram considerados secundários. Você não chamava de contato primário porque você estava interagindo via, sei lá, via aplicativo, via algum meio. Então, era um contato indireto, era considerado secundário. Pergunta: vocês acham que isso vale ainda hoje? Será que todo contato mediado por tecnologia, vocês cravariam, não? Tá mediado, tá no telefone, é secundário. O que vocês acham? Essa é uma questão que a gente está escrevendo a história agora, né? Que as coisas estão mudando rapidamente, né? E aí? Contato por telefone, contato por internet é secundário? Pense em situações aí. A Larissa está comentando, acho que não. Pois é, fica essa dúvida, né? Porque tem o seguinte, né, gente? Vamos reconhecer que vai. Se a gente parar para avaliar, maior parte dos nossos contatos tem sido mediados por tecnologia. Nós aqui, né, somos um exemplo disso. A Sara deu uma ideia bem interessante, né? Depende da frequência do contato. Legal, é um bom critério para a gente avaliar, né? Mas, ainda assim, vamos dizer que talvez a gente possa manter um pouco a ideia original de pensar que o secundário está muitas vezes ligado a serviço, ou às vezes uma relação de trabalho mesmo, mas que não. Por exemplo, a pessoa trabalha num call center, sei lá, né? Mesmo que interaja, vou passar sua ligação, né? Vou transmitir tal coisa. Você conversa com muitas pessoas, mas e fica às vezes no telefone ou na internet o dia inteiro. Tem gente que vive disso, muita gente, né? Mas ainda está na coisa do secundário, né? É o que o pessoal está falando. Principalmente agora na pandemia, a gente tem que reavaliar. A Sara está falando assim: se eu converso com uma pessoa todos os dias, tenho mais contato do que eu vejo 2 dias na semana pessoalmente, por exemplo. Pois é, às vezes o contato é internet, mas é diário, né? Até pelas questões atuais, né? E 2 dias por semana pessoalmente, você teria menos contato. Mas aí, quando a gente fala da qualidade, né, do tipo de contato social, então, vamos lá, se eu estou entendendo a ideia de vocês, que, aliás, é o que eu penso também, hoje a gente pode dizer que, por esses contatos, vamos dizer, indiretos ou mediados, nós podemos dividi-los em contatos primários e secundários também, né? Exemplo, tem mais de um ano que eu não vejo a minha mãe, situação de pandemia. Estou com o coração na mão, assim, morrendo de saudade, né? Então, o aniversário dela, semana passada, a gente fez uma chamada de vídeo, fiquei conversando, fiquei feliz da vida, né? É um contato social primário para mim. Mas estava na videochamada. Sim, mas tem a dimensão afetiva, tem a intimidade, tem a proximidade, né? Nesse sentido afetivo. Então, sem dúvida, assim, sabe, não é um contato social secundário. O que acontece é que as circunstâncias impedem que seja de outra forma. Agora ela tomou a primeira dose da vacina, estamos mais tranquilos, mas a gente não, né? E tá essa questão, né? Quando é que vai chegar? Tá devagar demais isso, né? Bom, então nós temos hoje a possibilidade de estabelecer contatos sociais mediados, né? Mas que a gente entenda que são primários, né? E outros são secundários. Às vezes você tem o contato via aplicativo, todo dia você vai de um lugar para o outro, você precisa de um aplicativo, mas você chama o Uber, por exemplo, você não sabe se amanhã vai ser a mesma pessoa, se depois vai ser a mesma pessoa. Pode acontecer de, numa semana, você pedir 5, 6 vezes precisar desse serviço e ser atendido todas as vezes por pessoas diferentes, né? E aí o contato vai ser sempre secundário nesse caso, né? Mesmo a hora que você está lá dentro, que está presencial, é secundário, né?
mas acho que cresce hoje em dia o fato de que a gente tem tido contatos que a gente consegue entender como primários, né? Mesmo quando é mediado, né? Por tecnologia. Então, deixa eu ver aqui, ó. Principalmente enquanto questões que acontecem. Então, hoje não temos mais essa divisão clara. A tecnologia a gente tem que avaliar caso a caso. Mas tem uma questão também, né, como dizem os economistas, there is no free lunch, não tem almoço grátis, tem sempre algum probleminha que pode acontecer. Mesmo quando é, sei lá, seu irmão, sua irmã, gente parente, enfim, ou namorado e tal. O que pode acontecer quando a gente está num contato por áudio? O que é o contato mais comum hoje, mais que telefone? Eu acho que mais que telefone, hoje em dia, é o WhatsApp, né? Aplicativo direto, né? Mensagem, texto e tal. E muitas vezes rola esses contatos por áudio, né? Tem um áudio que circulou, acho que uns 2 anos atrás, hilário, né? De uma troca de áudios e a gente vai escutando, o cara circulou, né? O cara falando, seu Armando, o cara reclamando com o outro porque estava chovendo, né? Você não veio trabalhar, e o cara reclamando. O que acontece é o contato por áudio. Então você não está vendo a pessoa, você não sabe onde que está a pessoa, é difícil você contextualizar. E aí o que rola? Começa a dar problema, né? Como é que a gente pode caracterizar isso? Vamos dizer, tem pessoas que dizem educadamente ruídos de comunicação. Num certo ponto, o pessoal está quase se matando ali. Está falando em áudio, às vezes é gente próxima a você, mas não tem aquela coisa visual. E às vezes por escrito, então, nossa, mais complicado ainda. A pessoa escreve com exclamação, o outro já acha que está reclamando. Caixa alta é um problema, né? Começa a escrever em caixa alta, pô, não precisa gritar comigo. Aí já vai azedando. Então, o problema da mídia, né, é que surgem esses ruídos de comunicação. Presencialmente, às vezes, já dá, né? Mas é mais fácil de esclarecer. Imagina agora que a gente está vivendo muito mediado pela tecnologia. Aí eu vou destacar a frase de um aluno do terceiro UNA, né? Da outra turma de segunda-feira, o Lucas Oliveira, que falou o seguinte: esse mundo online, eu concordei plenamente com a fala dele, esse mundo online aproxima quem está distante, ótimo, mas afasta quem está próximo, que é aquele famoso caso de várias pessoas sentadas, né? Cada uma no seu, sentado à mesa para comer, cada um no seu lugar e todo mundo olhando o celular e tal. Então, são esses paradoxos desse mundo líquido, né? Então, a gente talvez possa dizer, eu escrevi assim, creio que vivemos hoje um tempo caracterizado pela socialização virtual, né? As relações podem apresentar afetividade, podem sim, mesmo mediadas, né? Mas, ao mesmo tempo, isto não vai substituir a proximidade, né? Difícil, não dá, não é a mesma coisa, né, gente? Nossa, mas eu faço chamada todo dia, né? Mas você sabe que não é a mesma coisa, né? Quando a gente fala em proximidade, normalmente a gente entende até a proximidade física, né? Dos contatos primários, que caracteriza os contatos primários, né? Então, vamos dizer assim, é a substituição, né? Como diz o pessoal, é o que tem para hoje, né? Mas não vai dizer que está tudo às mil maravilhas, porque não está mesmo, né? Muito bem. Hoje, então, a gente tem os contatos sociais mediados, que são esses que envolvem os meios tecnológicos, e que podem ser, então, primários, inclusive, né? Tá? Vamos pensar o seguinte, essa vida 2D, essa vida na tela, quando a gente quer pensar na diferença entre essa vida de tela para a vida presencial, uma noção, um conceito que eu pego emprestado aqui, é o conceito de aura. O conceito de aura, gente, não é no sentido místico, né? É uma aura, a pessoa tem uma aura de luz, não é isso. Eu estou falando do conceito, vamos dizer, sociológico, definido e concebido inicialmente
por um cara chamado Walter Benjamin, né? Ele falou da aura nas obras de arte, né? E ele criou isso, então, para falar sobre a sensação que a gente tem diante de uma obra de arte, né? Talvez a gente possa dizer assim, aquela aura do original versus a mera reprodução técnica, né? Sei lá, para deixar a conversa perto do nossa experiência cotidiana, seria a diferença entre você ir assistir um show, né, ao vivo, tal, você vai presencialmente, como 2 anos atrás, 3 anos, está rolando bastante. Nós estamos completando 1 ano de pandemia, né? Essa semana mesmo. Então, começa a aparecer, pipocar nas redes sociais aquelas lembranças, né, da rede. 1 ano atrás, onde você estava, 2 anos, tal. E aí, 3 anos. E aí você vê, pô, mas tal dia eu fui num show, nossa, que legal que foi, fui no parque e tal. A sensação é totalmente diferente, né? Então você tem aquela aura do original, quando entra o cara em cena, entra no palco, né? Dá aquela emoção, fala, nossa, o pessoal, né? Dá aquela adrenalina. Então tem uma aura, né? E aí a gente hoje, o que aconteceu? O que mais cresceu no mundo nesse 1 ano de pandemia? Acho que provavelmente o que mais cresceu foi o número de lives, né? Hoje em dia tem, nossa, toda semana sai a listinha das lives da semana, né? E beleza, tem algumas que ficam assim na história, que ficam assim marcantes, mas não tem a aura do original, né? É aquela coisa mais distante. Então a mesma coisa para os contatos sociais de maneira geral, né? Tem essa diferença. Essa primeira conversa nossa, eu estou me baseando vamos dizer, como texto de partida, eu usei o livro Introdução à Sociologia, do Pércio Santos de Oliveira, é um livro pequenininho que eu gosto bastante, e que comenta sobre os contatos sociais. Só que a gente agora está acrescentando, agregando essa, pelo menos para nós, novidade, né? Que é essa vida onde predominam os contatos sociais mediados. E que, como a gente acabou de ver, podem ser primários ou secundários, tá? Aí, gente, vem uma proposta de atividade para vocês fazerem. Acho que eu vou dar um prazo legal, tranquilo, assim, sabe? Talvez 2 semanas, enfim. Eu estou pensando em abrir uma tarefa lá no ambiente virtual que propondo que vocês façam uma reflexão, algo curto, sobre a vida, né? Em termos de contatos primários e secundários. E eu estou estabelecendo um prazo para você avaliar, refletir, né? Dizendo que seria interessante refletir sobre a sua vida nos últimos 2 anos. E por que isso? Evidente, né? Porque aí a gente tem a condição pré-pandêmica, como era a vida 2 anos atrás, antes da pandemia, os contatos como é que eram, e a vida do jeito que está hoje, né? Então, a ideia é que vocês escrevam a respeito, eu vou abrir depois isso, coisa curta, sem anexo, só colocar lá a tua ideia, um máximo de 200 palavras, um mínimo de 80, máximo de 200 palavras, para poder ler e entender como é que vocês classificam, né, as mudanças que ocorreram ou não ao longo desse tempo todo. Tá bom? Então, isso é a nossa primeira conversa. Deixa eu voltar aqui para ver como é que nós estamos. Tem 16 pessoas, mas na janela mesmo só eu, né? Espero que vocês estejam bem, passando bem aí, tranquilos. É muito cedo ainda, professor? Muito cedo, né? Tá acordando ainda, mas eu gostei da tua contribuição. Você se manifestou aí. Eu acho que é legal, tá certo. Não, e outra, né? Gente, olha só como que tá essa vida maluca. São os contatos, né, mediados, né? Eu escrevi para uma pessoa, estava trocando uma ideia, e aí quando era, sei lá, quase 2 da manhã, fui dormir. Acordei agora cedo, tinha uma mensagem, a pessoa simplesmente me escreveu, acho que 5, 6 horas da manhã, dizendo, eu tô com tanto trampo, e eu assim fui dormir exausto, né? E a pessoa me escreve já amanhecendo, né? Eu tô com tanto trabalho que eu emendei, não consegui pregar o olho. Falei, caramba, né?
é cedo ou tarde, né? Como já diriam os Titãs, né? É cedo ou tarde demais, né? A gente não sabe. Mas é isso aí, são os contatos sociais e assim, como que essas coisas vão mudando conforme a situação passam as coisas, as circunstâncias, né? Eu acho que existe uma mudança, eu vejo, não quero ficar dando spoiler, nem direcionando muito vocês, mas eu acho que ao longo desse um ano, a gente está presenciando mudanças que não vão regredir, a gente não vai voltar a uma situação exatamente igual que era antes, né? Não, acho muito difícil, né? Muito bem, vamos passar para a segunda parte aqui da nossa conversa. E agora, então, eu vou começar a falar um pouco dos fatos sociais, né? Então, saímos do indivíduo, estamos falando das interações, né? A gente depende para se formar dos contatos que a gente faz, né? E agora eu estou me baseando no texto clássico do Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, né? Eu vou destacar aqui para vocês, a gente pode trocar uma ideia a respeito, de algumas frases do Durkheim, né? Um cara que estabeleceu, vamos dizer, princípios para a sociologia, né? E uma primeira frase que me marcou, né, nesse texto dele vamos dizer, ainda no prefácio do livro, é assim: desconfie de suas primeiras impressões. Traduzindo isso, seria assim: suspenda todos os preconceitos. Quando você estiver fazendo uma análise, né, às vezes a gente tem uma tendência de estabelecer uma impressão, e muitas vezes tem um ditado popular que diz isso, né? A primeira impressão é a que fica, né? Mas o que o Durkheim coloca desconfie disso, né? Será que a gente deve se conformar a isso? Ah, tá, já classifiquei a pessoa. Difícil, né? Até mesmo porque a primeira impressão pode acontecer, né? De a primeira impressão ocorrer numa situação que não é cotidiana, pelo menos para outra pessoa. Um exemplo biográfico, autobiográfico. Meu pai sempre foi uma pessoa super tranquila, né? Então, a gente saía de carro, tal, ele ia devagarinho, aquela coisa, sabe? Nunca ultrapassou o sinal vermelho, um cara tranquilo. Então, muito cuidadoso, tal. Porém, um belo dia eu me meti num acidente, coisa de adolescente, né? Correrias, tal, e bati a cabeça, me arrebentei, assim, e eu fui assim, meu pai foi me pegar, eu estava sangrando, estava tudo arrebentado, tal. E aí colocou no carro e foi para o hospital, né? E aí, nesse momento, eu mesmo me surpreendi, fui com uma toalha enrolada, parecia um turbante na cabeça, né? E aí, meu pai saiu de casa e a gente foi, assim, ele saiu cantando pneu. E fomos em alta velocidade para o hospital, passando sinal, uma coisa louca, gente buzinando, e eu fiquei assustado, né? E surpreso. Ou seja, a primeira impressão, se alguém, né? Alguém vê esse cara é louco, né? Meu Deus, que é isso, tal, e já vai fazer aquele julgamento, né? Porém, o que o Durkheim fala é calma, tem que avaliar o contexto, né? A gente não sabe exatamente o que gerou isso, né? Então, o Durkheim propõe o seguinte, que a gente busque estender, né, ao comportamento humano um racionalismo científico, né? Científico, ele coloca, né? Quer dizer, utilizar a razão, não se deixar levar pela emoção. Pô, esse cara é um desgraçado. Calma, calma, né? Como diz o pessoal no futebol, bota a bola no chão, né? Então, avaliar de modo mais racional. Outro ponto importante da gente frisar, que é comentado pelo Durkheim, é o seguinte: em questão, até marquei aqui em azul, em questões de método, nada se pode fazer que não seja provisório, pois os métodos mudam à medida que a ciência avança, né? Então é legal, é questão de honestidade intelectual.
tudo que é método, né? A gente aprende a fazer uma coisa de um jeito, com o passar do tempo desenvolvem-se novos métodos, às vezes aquilo que era avançadíssimo se torna obsoleto, ultrapassado, cada vez mais rápido isso acontece, né? E às vezes as descobertas científicas derrubam o que se pensava que era o correto antes, e a gente tem que se reconfigurar, né? Modos de produção são alterados, né, com avanços tecnológicos. E eu acho que essa parte a gente pode pensar muito bem em termos aplicados nas engenharias mesmo, né? Então, quando você está fazendo o curso universitário, você vai aprender uma série de técnicas. Porém, que o pessoal da pedagogia, que aprofunda o debate, gosta de falar muitas vezes que a gente precisa aprender a aprender. É você entender as coisas e estar aberto para atualizações. Não tem jeito, isso aí é inevitável, né? Então, nada pode se fazer que não seja provisório, né? Você não vai morrer trabalhando do mesmo jeito que você está fazendo agora, né? Vão acontecer mudanças, né? Muito bem. Deve-se entrar em contato com o pormenor dos fatos sem degenerar em pura erudição. Não adianta você ficar só na teoria e explicando a coisa de modo muito técnico, elaborado. Na verdade, o cientista tem que se preocupar em ser compreendido, né? Muito bem. Aí um outro ponto é o seguinte: quando a gente entra no mundo social, ou seja, quando a gente começa a interagir socialmente, nós penetramos no desconhecido, porque o que se passa nas outras consciências nos escapa. Temos que abandonar as noções prévias aprendidas, né? O senso comum, né? Então, é aquela insegurança, né? Eu acho que, de certo modo, é isso talvez que faça com que a gente tenha essa tendência de criar aquela noção de primeiras impressões, né? Estabelecer que a gente quer classificar muito rápido as coisas, né? A questão é que a gente fica inseguro muitas vezes, né? Porque você nunca sabe o que está passando na cabeça do outro, né? Numa interlocução, num diálogo, enfim, principalmente nesse caso que a gente está vivendo mediado, a gente não sabe o que passa pela cabeça dos outros, né? Então, é aquela humildade, né, de dizer que eu não sei, né? Estou no desconhecido, né? Muito bem. Agora, um outro ponto que é importante para a gente comentar é o seguinte: a vida está no todo e não nas partes. O que Durkheim quer dizer com isso, né? Olha lá, a mentalidade dos grupos sociais, não é a mesma dos grupos particulares, desculpa, dos indivíduos, né? A pessoa em grupo é diferente da pessoa sozinha, né? O cara que mora numa república com um monte de gente, ele tem um certo padrão de atuação. Sozinho ele age de forma diferente, né? Então, o Durkheim coloca que a mentalidade dos grupos tem leis próprias, né? E aí vem uma afirmação, né, forte: a sociedade tem sobre seus membros uma supremacia material e moral. O que vocês acham disso? De fato, será que a vida está no todo e não nas partes? Existem diferenças de comportamento quando você está sozinho, quando você está com um monte de gente em volta? Você acha que muda alguma coisa? Ou tanto faz? Muda sim. Muda, né? E principalmente dependendo do contexto também onde a gente está, né? Você às vezes está num grupo social, você tem, vamos dizer, intimidade, contato primário, mas você está numa situação mais informal, é uma coisa, né? Numa situação mais formal, teu comportamento vai mudar. E, em geral, esse comportamento social esperado vai exercer uma influência muito forte, né, em você. Então, em certas circunstâncias, você realmente vai agir de modo muito diferente do que faria se estivesse sozinho.
né? Deixa eu ver, está aparecendo mais um comentário aqui no chat. Sobre... Deixa eu ver. Sobre essa conversa nossa, né? Essa predominância do todo social sobre o indivíduo. Gente, tem hora que eu não consigo abrir aqui o chat, não sei o que acontece, eu fico meio perdido aqui, mas fiquem à vontade para colocar. O professor, fui eu que Fala. coloquei Fala. sobre a gente age conforme o local e as pessoas que estão com a gente, né? Pois é. E às vezes, né, você sozinho você faria de outra forma, né? Sim, então, mas aí está numa reunião, eles falam, não, deixa eu ficar quieto, né? Eu já, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim do meu dia a dia, né? Muitas vezes eu estou fazendo orientações, trabalhos com grupos de alunos, tá? Estou corrigindo um trabalho, vamos supor que é um trabalho grande feito por 5 alunos, né? Bom, se eu tivesse sozinho, às vezes acontece, falo, sozinho eu resolvo isso rapidinho, mas na real a gente acaba tendo que gastar um tempo maior, porque você vai justificar, muitas vezes sua postura, não, mas eu acho que aqui seria melhor tal coisa. Às vezes rola uma negociação, que é natural, que faz parte do convívio, né? Muito bem, então vai predominar o social sobre o individual, né? Isso que o Durkheim coloca. Agora, tem, vamos dizer, dois pontos de vista aqui. Primeiro, a gente pode estabelecer o seguinte, os hábitos, tradições, hábitos, coisas que a gente aprende e nem fica pensando muito, né? Habitualmente, você acostuma a fazer as coisas de um certo jeito. Um hábito é algo que domina a gente por dentro, né? Você interiorizou aquilo. Mas as práticas sociais, vamos dizer, os fatos sociais, eles influenciam a gente vindos de fora. Né? Não é uma coisa que você quis fazer daquele jeito, porém rolou uma pressão social, você se sentiu meio coagido, né? Então, é a dominação que vem de fora. E aí a gente chega, talvez, no conceito mais importante definido por Durkheim nessa obra dele, que é, colocando primeiro na forma de pergunta, o que é um fato social? Que história é essa de fato social? Né? Muito bem, os fatos sociais são maneiras da gente fazer ou pensar, né, que são capazes de exercer influência coercitiva, ou seja, exercer coerção sobre as consciências particulares. Né? As características básicas do fato social são, primeiro, exterioridade em relação à consciência do indivíduo. Tá? Então, o fato social não é de dentro para fora, é algo que está acontecendo que chega até você. Segundo, ação coercitiva / imperativa sobre o indivíduo. Então, é aquela circunstância em que você se sente realmente coagido pelas circunstâncias sociais, né? Naquele contexto, né? Beleza. Você é muito tranquilo muitas vezes, mas pode acontecer uma situação ali, que é um fato social, que você se vê compelido a sair correndo, né? Então, o fato social exerce coerção sobre a pessoa. É uma espécie de pressão, né? Bom, mas será que todo fato social é coercitivo? Ou seja, será que a gente sempre vai se sentir pressionado quando a gente está interagindo socialmente? Não necessariamente, né? Digo mais, tem situações sociais onde, para uma pessoa, aquele mesmo contexto, está tudo tranquilo, não sente nenhum problema, é bem acolhido e tal. Mas, para outra pessoa, pode ser um problemão, né? Dependendo da interação mesmo, da personalidade. Quando é que o caráter coercitivo, essa coisa da pressão, de você se sentir meio constrangido, assim, putz, deixa eu me adaptar aqui, né? Quando é que vai ser desse jeito? Quando é que você está de boa, está tranquilo, né? O caráter coercitivo, ou seja, essa pressão social, coletiva, muitas vezes, ela se manifesta mais, né,
quando a gente resiste, né? Então, se é uma ocasião social, pede-se traje social e você vai lá de terno, gravata e tal, todo mundo te cumprimenta, né? Padrinho de casamento, né? Vai lá, todo mundo te cumprimenta, você é bem recebido, as pessoas conversam, tá tranquilo, você se sente até à vontade, né? Mas nessa mesma circunstância, se você entra lá num evento social e vai de chinelo, short, camiseta, né, meio sem tomar banho, você vai meio solto, você vai ver, não que você seja proibido, não necessariamente, mas certamente vão te olhar de outro jeito, né? Vocês entendem isso? Então é um fato social. Existe aquela pressão. Às vezes não se fala nada, mas o cara te olhou de um jeito e você fala, o que será que está acontecendo? Ah, putz, eu não estou adequadamente trajado aqui, eu não estou, né? Então, às vezes E tem circunstâncias, fatos sociais, em que vão te alertar, ó, não faz isso não, né? Tem um episódio super recente aqui no Brasil, que é a comitiva federal foi para Israel, né? E aí todo mundo saiu sem máscara, tiraram fotos sem máscara, né? Quando chegou em Israel para um evento super importante, diplomático, né? Aí o membro da delegação brasileira foi lá cumprimentar e na mesma hora o microfone, só se ouviu no microfone, né? Aquele som ambiente dizendo, atenção, atenção, precisamos que o senhor coloque a máscara. Tá? Então, aí foi aquela coação. Estava todo mundo num evento importante, né? Usando máscara e o brasileiro ali simplesmente não estava nem aí. Aí ele foi coagido, né? Então, o microfone lá, do cara que estava de locutor do evento, ele já vai, já dá o alerta, aí o cara vai dar 2 passos para trás, opa, desculpa, é isso, oh yes, né? Oh yes. Aí vai lá, tira aquela máscara surrada do bolso, coloca meio sem graça, né? Então, é o fato social, né? A pessoa tentou resistir àquilo, não levou em conta aquela configuração social esperada e prontamente tomou um cutucão, né? Tomou essa chamada, né? Oh, peraí, pode colocar máscara para a gente poder dar sequência ao evento, né? Então a questão é essa, quando a gente vai contra. Será que tem algum outro exemplo que vocês podem colocar de fato social? Vamos pensar aí em normas jurídicas, financeiras, morais, religiosas. O que vocês acham? Um fato social, né? Certas circunstâncias mesmo do comportamento. Quer ver outro exemplo que me ocorre? É a situação de biblioteca pública, né? Você vai na biblioteca e espera-se que a pessoa fique quieta, né? Às vezes tem um anúncio, ou então um hospital na UTI, né? Tem vários avisos ali, mantenha silêncio, né? Então, se você entra ali e mantém silêncio, tá tudo tranquilo, ninguém vai te incomodar. Mas se você entra, estiver falando muito, conversando em altos brados, tá, com certeza vai chegar alguém, olha, o senhor poderia, por favor, manter silêncio, né? Então, são várias situações possíveis onde, se você descuidar ou deixar de prestar atenção ao social, vai surgir aquele alerta, né? Oh, peraí, não faça isso. Muito bem. Agora a gente chega numa variante do fato social que nós podemos chamar de correntes sociais. Então, não é exatamente uma questão de normas, tá? O que acontece aqui, quando a gente fala de corrente social, a gente se refere a manifestações coletivas, tá? Por exemplo, de entusiasmo, de grande entusiasmo, euforia, ou indignação, que parecem que não surgem de nenhum indivíduo particular. Você não sabe quem começou. Sabe aquela história? Você está vendo ali, de repente começa aquele burburinho, quem será que começou, quem falou primeiro e tal, e você não sabe. Mas é uma corrente, daqui a pouco só se fala naquilo, né? De certo modo, a gente pode dizer que nós somos arrastados por essas correntes sociais, né?
E, e a gente vai e entra no assunto e tal. Mas se a gente tenta resistir, a gente sente uma pressão contrária. Então, uma corrente social. Será que vocês conseguem pensar algum exemplo? Um exemplo de corrente social? Manifestações, né? Vai, entusiasmo ou indignação, né? Protestar contra um gol do time, né? Então você tá lá no meio da torcida do Flamengo, aí sai o gol, todo mundo tá gritando, pulando, aquela corrente social, todo mundo tal, aquela barulheira. Se você estiver lá no meio e gritar, sacanagem, estava impedido, tal, meu, você vai ser pressionado a ficar quietinho, né? E a coisa é um pouco pior quando a gente pensa em manifestações coletivas na rua, protesto às vezes, né? Então, você está no meio de um protesto e se acontecer, você nem sabia daquilo, de repente você está no meio de uma praça, num lugar de alta concentração de pessoas e está rolando um manifesto, tem um cara lá puxando, tá, palavras de ordem, tudo. Nessa circunstância, e aí o pessoal vai levantando, começa a gritar, falar todo mundo aquelas frases, né? Bom, talvez seja o caso. Se você está de acordo com aquilo, tudo bem. Mas se você discordar, se está tudo errado, o cara está falando um monte de besteira, muitas vezes o melhor a fazer é sair de fininho e quieto, não é? Porque a gente, infelizmente, está vivendo tempos de intolerância, as pessoas têm dificuldade de aceitar o diferente. E lembra o que o Durkheim fala, num contexto social, a sociedade acaba predominando sobre o indivíduo. Então, aquele monte de gente acaba sintonizado num certo modo de pensar e de agir, e às vezes não é legal você, não é seguro, né? Você passar bem ali no meio e falar, não concordo com nada disso, é bando de frouxo, então começa a falar, não faça isso, né? Então, são as correntes sociais, né? É um momento, muitas vezes, no caso dessas correntes, que é emocional, né? O componente emocional fala mais alto, mais forte do que o racional. Então, evite se posicionar muito contrariamente se você tiver em desvantagem numérica, né? Está sozinho ali, calma, baixa um pouco, né? Muito bem. Agora a gente chega em algumas regras para observação dos fatos sociais, tá? Então, vamos dizer assim, a gente pode, é interessante, é meio louco a gente estranha, né, no primeiro momento, essa frase, essa ideia do Durkheim, que é o seguinte: considere os fatos sociais como coisas, né, determinadas objetivamente, ao contrário das ideias. Por que o Durkheim diz que a gente deve considerar os fatos sociais como coisas? Porque, na verdade, gente, na virada do final do século XIX, né, existia era uma preocupação de gente como o Durkheim em validar as ciências sociais de modo científico, né, fazer aquilo, entender como ciência. E qual era o padrão, o parâmetro de ciência? Pelo menos na época. Eram as ciências naturais, que a gente chama. Então, física, principalmente, né? Então, física, química, que eram áreas em que a ciência estava plenamente estabelecida, né? Então, ele propõe para esta nova maneira de pensar a sociedade, né? Considerar os fatos sociais como coisas. Segundo ponto, e a gente até já comentou isso antes, é afastar as noções prévias. Ou seja, se você quer fazer uma análise social, uma reflexão, não se deixe guiar pelo preconceito, né? Aguarde os fatos, né? Então não fala sem saber, fica atento, né? E não fique prejulgando, tá? Embora a gente tenha uma tendência às vezes, né, de já primeiro momento quer julgar, mas dá uma segurada nisso, né? Terceiro, agrupe os fatos segundo suas características comuns, tá? E junto com isso, dizer que as características de agrupamento,
quando você está fazendo isso, devem ser definidas com maior objetividade possível. Então, crie critérios, né, critérios objetivos, né, científicos para agrupar os fatos na sua análise, né? Tá? Deixa eu pensar um exemplo. Você pode agrupar os fatos tentando estabelecer semelhanças, né, entre coisas aparentemente distintas, né, muito distintas. Um exemplo que me vem é o seguinte: acontece algum evento, né, você está numa configuração com um monte de gente em volta, você está num ambiente cheio, e de repente acontece alguma determinada coisa e todo mundo vai naquele momento, todo mundo levanta a mão e grita e fala bem alto, tal, faz aquele coro assim, né? E se manifestando ruidosamente, vamos dizer assim. Em que situações pode acontecer algo assim? De repente todo mundo levantou, esticou o braço e gritou, falou alto, tal. O que seria um exemplo de fato social em que acontece coisa desse tipo? Pode falar. De repente começaram todos a falar, levantou o braço, ficaram em pé, estava sentado, levantou, né? Bom, eu penso, por exemplo, numa situação de futebol, de esportes mesmo, quando tem um gol, né? Que todo mundo dá aquele grito, né? Comemora e tal. E às vezes, se o cara está sozinho, está assistindo na TV, ele fica quieto ali, né? Mas tem aquele impulso social quando você está em conjunto, né? E faz aquele barulho e tal, levanta. Porém, você pode, conforme o seu critério, né? Se o critério é esse de reações rápidas, espontâneas e da multidão, nesse sentido de falar alto, levantar, né? Isso também acontece, né, em situações do tipo tá falando lá um pastor num evento religioso, num templo, tal. De repente ele puxa alguma coisa que você passa na rua, tá aquele silêncio, de repente você vê um monte de gente aglomerado e tal, e respondendo ruidosamente, tá? Parece que foi gol, sei lá. Tá todo mundo falando junto, às vezes uma oração. Então, você cria os critérios e você começa a analisar os fatos sociais e percebe que, às vezes, coisas que, em princípio, parecem de áreas diferentes, né, acabam podendo ser agrupadas, tem similaridades, né? Tem certas reações que são similares. Muito bem? Então, vou dizer para vocês, isso era o que eu tinha separado para apresentar, né? Ó, a gente age, vamos retomar um pouco do que foi falado aqui, a gente age conforme o local e as pessoas ao redor, isso é verdade, né? Quando a gente discorda de algo, aqui no meu bairro acontece isso. Ah, olha que engraçado. O John Wesley está dizendo. Quando volta a luz, todo mundo grita dentro de casa, dá aquela. Tem uma certa comemoração. Outra, aquela história de bateção de panela, né? De repente começa um, dois, três, daqui a pouco está todo mundo, né? É verdade. Ontem aconteceu em alguns bairros isso. Faltou luz, depois voltou. Aqui deu uma piscadinha, mas não teve grandes problemas, né? Parece que vai acontecer isso hoje na cidade de São José inteira. Opa, eu quero entender um pouco melhor isso, Isabela, se você puder contar para a gente o que você acha que vai rolar na cidade inteira. Por que razão É vai... porque tem muita gente sem luz hoje. O pessoal tá falando no grupo. Não conseguiram entrar na Ai, aula por causa disso. nossa, gente, não sabia ainda agora de manhã? Caramba! Sim, Puxa, eu vi que ontem à noite foi muito complicado. Vários bairros, o pessoal que tem aula à noite, nossa, acho que mais da metade dos alunos ontem à noite, em diferentes instituições, não foi só na Univap, não conseguiram contato, né? Mas só que dos professores, a gente ficou até altas horas conversando, vários deles falaram, agora está voltando, tal. Alguns bairros voltaram. Eu não sabia que ainda hoje de manhã estaria
acontecendo isso em outros bairros, né? Bom, quer dizer que quando voltar vai ter aquele suspiro coletivo de alívio, né? Oh, finalmente, né? Para não falar outras coisas. Eu sei, é complicado isso, né? Ainda mais nesse nosso mundo de contatos sociais mediados, a falta que faz, né? Às vezes né, uma conexão boa de internet e tal. Muito bem, a gente está gravando, né? Então agora o que eu quero, e eu vou disponibilizar, se possível ainda hoje, vou ver se eu coloco o vídeo dessa aula. Os textos da aula eu já estou carregando também no ambiente virtual, né? Logo, logo vocês vão ter disponíveis. Eu também tenho um vídeo que eu coloquei, esse já está visível para vocês na página, que é um vídeo de um rap, né? Um rap que foi lançado numa live na segunda-feira, dia 8 de março, para marcar o Dia Internacional da Mulher. É um grupo de mulheres de São José, artistas, né? De São José dos Campos, que fez um rap coletivo muito interessante, uma gravação, e eu tenho orgulho de dizer que a minha filha participa com destaque desse clipe. Depois eu coloquei o link lá, fica como, assim, essa nossa... marcar, se lembrar, e, né, a data é importante, né? A questão da luta feminina, né? Coloquei lá. Bom, então é isso, né? Tá cedo ainda. Eu tenho aqui alguns textos que eu separei também, que eu podia... Falei, se der tempo eu vou ler um pouco, para comentar, para dar algo, de repente, uma situação histórica para lembrar das questões femininas, né, ao longo da história. E aí eu separei aqui um livro, que até acho que eu comentei no começo do semestre, do Eduardo Galeano, Os Nascimentos, né? Onde ele fala sobre a América Latina. Eu insisto que é muito importante a gente ter esse estudo, essa noção de que nós não estamos sozinhos, né? O Brasil tem que pensar, é interessante a gente lembrar que está inserido num contexto de América Latina, né? Muito bem. E aí o Galeano comenta de um fato que aconteceu no século XVI, né? Ele chama esse texto de As Amazonas. Então, vou ler aqui para vocês. As Amazonas. Não tinha jeito ruim a batalha hoje, dia de São João. Dos Bergantins, os homens de Francisco Orellana estavam esvaziando de inimigos com rajadas, né, atirando, as brancas canoas vindas da costa. Mas aí a bruxa deu as caras. Apareceram mulheres guerreiras, tão belas e ferozes que eram um escândalo. Então as canoas cobriram o rio, os navios saíram correndo, rio acima, como porco-espinhos assustados, eriçados, cheios de flechas, de proa a popa e até no mastro. Começaram a tomar flechada das Amazonas. As capitãs lutavam rindo, se puseram à frente dos homens, fêmeas garbosas, e já não houve medo na aldeia. Lutaram rindo, dançando e cantando. Até que os espanhóis se perderam, para lá da boca do rio Tapajós, exaustos de tanto esforço e assombrados. Eles tinham ouvido falar dessas mulheres, e agora acreditam. Elas vivem no sul, em senhorios sem homens, e afogam os filhos que nascem varões, que nascem meninos. Quando o corpo pede, dão guerra às tribos da costa e conseguem prisioneiros, e os devolvem na manhã seguinte. Ao cabo de uma noite, aquele que chegou e foi preso rapaz, retorna já velho. Orellano e seus soldados continuarão percorrendo o rio mais caudaloso do mundo e vão sair ao mar sem piloto, sem bússola, sem carta de navegação. Viajam naquelas embarcações que eles construíram ou inventaram com golpes de machado, em plena selva fazendo pregos e bisagras com ferraduras de cavalos, soprando carvão com botinas convertidas em foles. Eles vão sem rumo pelo rio Amazonas, o rio das Amazonas, costeando a selva, sem energia nem para remar, e vão murmurando orações. Eles pedem a Deus que sejam machos, por mais machos que possam ser, os próximos inimigos. Então, está aqui uma situação, né, onde o Galeano coloca isso, né?
como as mulheres, quando vão para a luta, vão com tudo, com a firmeza, com a força que é, eu diria, exemplar, né? Eu tenho falado muitas vezes em diversas situações que a gente está vivendo, difíceis, situações sociais complicadas, né, no Brasil, principalmente no Brasil, né? A resistência é feminina, né? E aí a gente pode até lembrar também que nós estamos vivendo agora, está fazendo o aniversário do assassinato de Marielle Franco, né? Até hoje não prenderam ainda, não investigaram exatamente quem mandou matar Marielle, né? Então, veja, por essas e por muitas outras histórias é que continua sendo importante, né, a gente se manifestar. Eu vejo, por exemplo, nessa turma aqui, uma predominância de vozes femininas. As moças estão colocando suas opiniões, né? E agradeço muito. Só está faltando botar a cara na janela, mas fazer o quê, né? Fiquem à vontade. Então, com base em tudo que a gente conversou hoje, eu quero saber de vocês. Vocês têm algum comentário? Como é que tá para vocês? Eu fui falando aqui, enquanto vocês não me interrompem. Semana que vem a gente aparece. Ah, beleza. Então tá combinado. Pode ser. Semana que vem aparecemos sem problema nenhum. Tranquilo, tá? Mas é isso, né? Então eu quero... Semana que vem a gente adia, ô louco. Aquele negócio do fiado só amanhã. Vai só amanhã, pô. Eu quero lembrar vocês, então, que a gente tem 2 tópicos novos, né? Ali no fórum de notícias, que fica lá no alto do ambiente virtual. E esses tópicos estão, como outros que virão, ficarão disponíveis para comentários até final de... Eu não lembro a data, mas até junho, tá? Vai ficar um bom tempo ainda. E vocês podem e devem sugerir temas também. Se tiver algum tema, algum link que vocês queiram compartilhar para a moçada discutir, eu vou ler com atenção e agradeço que vocês compartilhem mesmo nesse fórum de notícias, tá? O que eu vou fazer, terminando aqui, eu vou disponibilizar os textos de hoje. Esse clipe que eu comentei está disponível lá no site também. E que mais? Eu vou abrir uma tarefa que é para vocês comentarem os contatos sociais primários e secundários. Como é que vocês veem isso? E se mudou ou não alguma coisa significativamente nos últimos 2 anos para vocês. Tudo bem?